O futebol é como o ar que eu respiro. Eu não posso, por isso é que eu não consigo estar muito tempo de fora. Eu não consigo estar muito tempo sem respirar a relva, o gramado, sem respirar o balneário, não consigo. E então, normalmente, decido sempre por intuição. Portanto, o que é que eu posso prometer é compromisso total, é este tipo de compromisso total, entrega, exigência, paixão, alegria, ou seja, tudo o que eu tenho dentro de mim, para melhorar a equipa, para melhorar o jogo, para dar alegria aos adeptos. É isso que eu posso prometer. Posso prometer mais nada. Então, para começar, gostaria que você pedir para você se apresentar para a Fiel, né? Fiel torcida. Quem é o Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira? Como pessoa. Como pessoa, como profissional, o que você acha melhor para se apresentar? Como profissional, são dois aspectos diferentes da nossa vida, não é? Como profissional, sou exigente, muito exigente comigo próprio. Estudo muito. Eu costumo dizer, às vezes digo aos meus filhos que eu continuo a estudar todos os dias, não é? Só que o meu estudo é o futebol. Estudo para evoluir, estudo as grandes equipas, os comportamentos das grandes equipas, para perceber a evolução, não é? Como é que o futebol está a evoluir. Às vezes diferentes estilos de futebol, diferentes países, para perceber também cada um deles. Exigente, cobro um bocadinho, mas cobro no bom sentido, no sentido de tirar o melhor que os jogadores têm para dar. Gosto de ser honesto nas minhas relações, muito honesto nas minhas relações. Dou muita importância aos valores morais, àquilo que é ter bom caráter, ter um caráter de compromisso. Naturalmente toda a gente pensa na sua própria carreira, mas o futebol é um jogo coletivo. Nós representamos um grande clube, representamos uma torcida enorme, muita gente, portanto temos que estar na vida e no treino e no jogo e na nossa vida pessoal com responsabilidade. Portanto, do ponto de vista profissional, sou essa pessoa, sou um treinador tático, um treinador estratégico, gosto de estudar o jogo ao pormenor, gosto com uma metodologia que vem também da faculdade, que vem também de muitos anos de estudo. Fui jogador, não fui jogador de grande nível, nunca cheguei à Primeira Liga, andei sempre por aquelas ligas secundárias. E pronto, é isso, em termos profissionais é isso. Quando deixei de jogar, mesmo antes de deixar de jogar, já me sentia treinador, portanto já jogava quase organizando, porque era essa a minha paixão em termos de jogo. E quando acabei a minha carreira como jogador, passei logo a treinar. Como pessoa, do ponto de vista pessoal, tenho 3 filhos, sou casado, tenho 3 filhos já grandes, né? Já 3 rapazes, já são homens, que foram para a faculdade, estão na faculdade, já acabaram, o mais velho já acabou o curso. Nasci em Espinho, numa zona, Espinho é à beira-mar. Cresci muito num bairro, ou numa zona mais... Foi aí que eu cresci, numa zona... Aí, muitas vezes, muito da minha personalidade vem daí, que cresci numa zona em que a pesca... Os meus pais não são pescadores, nunca foram pescadores. Os meus avós também não, mas a zona onde eu vivia muito, eu gostava muito de estar com os meus avós. Estive sempre com os meus avós até casar, portanto, gostava muito de... E eles viviam nessa zona de pescadores, essa zona pescatória, e o mar, e fiquei muito
marcada a minha infância, foi uma infância muito feliz, mas marcada por a competição e por influência dessa gente, né? Dessa gente de trabalho, de caráter, de honestidade, de superação, e foi isso que me marcou um bocadinho a minha personalidade e a força interior que eu sinto até hoje. Você falou um pouquinho da sua infância. Como é que começou essa paixão pelo futebol? Foi desde pequeno também? Como é que desenvolveu isso dentro de você? Essa tal zona essa área que eu falo era mesmo junto o Espinho. Nessa altura o Espinho, o clube estava na primeira liga em Portugal. Quer dizer que de um lado, a casa dos meus pais era de um lado o campo, dividia a casa dos meus pais e a casa dos meus avós. Quer dizer que eu estava na casa dos meus pais e tinha ali tinha o campo, tinha o estádio do Espinho, tinha também todas as modalidades, porque tinha um grande pavilhão, não sei se é pavilhão que chamam, não é? Para jogar. O Espinho é muito conhecido pelo voleibol, tem muita força no voleibol, discute o título nacional em termos de voleibol, quer dizer, o vôlei, o handball, tudo que foi modalidades desportivas, e o futebol. Depois eu cresci mais do lado dos meus avós, e dos lados dos meus avós, que era do outro lado, do lado sul do estádio, passávamos o dia todo a jogar futebol na rua. Portanto, era só íamos almoçar e jantar e dormir, porque o resto do tempo era a competição, competir entre nós, competir entre zonas, e pronto, e habituei-me. Rapidamente passei de fora do estádio para dentro do estádio, porque rapidamente nós tínhamos aqueles clubes de bairro, e muita gente, miúdos que tinham qualidade, fomos jogar para o Espinho, para o Espinho, que o estádio era mesmo ali ao lado, era onde nós jogávamos, fazíamos jogos da parte de fora, depois passámos a jogar dentro. Portanto, eu cresci a minha vida toda vendo o Espinho a jogar. Portanto, o futebol já nasceu comigo, não fui eu que escolhi, o futebol já nasceu comigo, é mesmo assim. Eu tinha alguns ídolos em função da posição que comecei a jogar quando era miúdo. Havia alguns jogadores de destaque em Portugal nessa altura, e eu comecei como lateral direito. Eu costumo dizer que esta vivência das posições todas, para mim foi uma grande ajuda, porque neste momento eu consigo entender as características de cada posição, porque eu joguei praticamente em todas, só não joguei como goleiro, mas eu comecei como lateral direito. O que é que aconteceu? No Espinho aconteceu uma coisa que me marcou também, que me obrigou a crescer mais depressa, que foi o seguinte: eu passei a jogar na formação do Espinho, só que fui para os infantis, ainda pai com os meus 10 aninhos, depois joguei 11 anos, 12 anos, e tinha eu pai os meus 13 anos, e o Espinho passou por grandes dificuldades económicas e fechou com a academia, fechou com a formação, nós dizemos a formação, em Portugal, não é? Com as equipas de base, com a base. Acabou com as equipas de base, e eu decidi ir atrás de alguns jogadores que foram jogar para uma terra distante de Espinho, que tinham que se apanhar o trem, tinha que se apanhar o comboio, e tinha que se viajar 1 hora de comboio para ir treinar. E eu, miúdo ainda, com 13 anos, fui um bocadinho atrás deles, desse grupo de 10 jogadores, que de diferentes níveis, foram jogar para a Avanca. Quer dizer que eu, com 13 anos, comecei a apanhar o comboio para ir jogar a 1 hora de Espinho. E isso marcou muito a minha infância, porque eu tive que... Eu tinha momentos em que estava sozinho, chegava à Avanca, depois aquilo era uma estação, mas era uma estação de trem, mas muito pequenina.
às vezes a carrinha, o carro já tinha passado para levar os jogadores, eu tinha que caminhar 5 km até ao estádio, depois vinha para apanhar, eu já naquela altura com 13 anos, apanhava o comboio das 10 menos 20 da noite. Portanto, o que é que acontecia? Eu chegava à casa muito tarde e tinha que ir estudar no dia a seguir. Portanto, esta rotina, e eu tive 5 anos a jogar nesse clube. Trataram-me muito bem, fui sempre tratado, ainda hoje tenho uma relação muito, muito próxima com toda a gente lá, mas tive que sair de casa muito cedo, mas andar a viajar de um lado para o outro, e depois ir estudar de manhã e depois ir outra vez ao final da tarde. Pronto, isto marcou muito cedo a minha necessidade de crescer depressa, de ser autónomo. Até que já como júnior, portanto tinha eu aí os meus 17 anos, fiz o primeiro contrato profissional com eles, apesar de ser ainda da base, mas fiz contrato profissional, e a partir daí, isto orgulho-me de dizer, nunca mais pedi dinheiro nenhum, nem ao meu pai nem à minha mãe. Portanto, porque nós nascemos numa família, crescemos, eu tenho outro irmão, mais novo do que eu, e a nossa família, portanto, era uma família, nunca passei fome na minha vida, mas numa família humilde, em que, pronto, era preciso, e eu habituei-me desde muito cedo, aí com os meus, eu não sei se tinha 16 ou se tinha 17 anos, fiz o primeiro contrato, não era profissional, mas era um contrato com salário. A partir do meu primeiro salário, nunca mais precisei do dinheiro de ninguém, porque fui construindo a minha vida com o dinheiro do futebol. Depois quis estudar, quis ir para a faculdade. Já tinha a intenção de ser treinador, portanto achei que tinha que ir mesmo para a faculdade, e não foi por ter nascido numa zona mais humilde que deixei de ir. Portanto, fui, paguei os meus estudos, paguei tudo o que tinha a pagar na minha vida e fui construindo a minha vida. A minha carreira, e é assim. E é essa força interior de ir à luta que eu ainda hoje, que me trouxe até aqui, que me trouxe até ao Corinthians e que me ajudou a construir uma carreira sustentada é esta força interior que vem das minhas raízes. Você falou um pouquinho dessa parte do seu estudo, você conciliou jogar futebol com estudar e com isso, assim que você pendurou as chuteiras, como a gente diz aqui no Brasil, parou de jogar, você já começou também a trabalhar como treinador. Então, como que foi esse processo de estudo junto com o jogo e logo depois já se tornando treinador? Né? Eu continuei a estudar. O que eu ganhava no futebol permitia-me pagar os estudos. Eu recordo-me, quando entrei na faculdade, tinha uma vida, não era fácil, porque o que é que acontecia? Eu, nessa altura, ainda jogava no Avanca, nessa terra que era distante, e a faculdade era em sentido contrário. Portanto, eu tinha que ir para o Porto, e depois tinha que ir do Porto para o treino, de comboio, de treino, e o que é que acontecia? Eu levantava-me, eu costumo contar esta história aos meus filhos, mas não é fácil transmitir esta não é fácil quando não se vive as coisas, não é? Agora, eu recordo-me perfeitamente, levantava-me às 5 da manhã, tinha apanhar o trem às 6 menos um quarto, levava um saco enorme, porque eu estudei desporto, não é? Depois especializei-me em futebol, e levava um saco enorme, porque eu tinha várias modalidades durante a manhã. Apanhava o trem, ia para o Porto, apanhava o ónibus, ia para o local da faculdade, porque o Porto, nós, por exemplo, imaginemos, tínhamos natação às 8 da manhã, a seguir íamos ter basquetebol noutro local, depois íamos ter futebol noutro local, depois andávamos assim. Portanto, eu apanhava o ónibus, ia para um lado, apanhava o com o saco,
Depois, à tarde, normalmente almoçava mal porque nunca tinha tempo para almoçar. Depois, à tarde, ia às aulas teóricas e, a meio da tarde, tinha que ir para o treino. A meio da tarde, às 4 da tarde, ia a correr para apanhar o trem, porque se não perdia o trem, ia a correr, saía às 4 horas, ia a correr do Porto até Gaia, atravessava a ponte que liga, não podia apanhar trem, nem podia, tinha que ir mesmo a correr para apanhar o trem do outro lado. Portanto, apanhava-o do outro lado, muitas vezes chegava e eu já tinha partido, e já o treino já estava... O que acontecia? Entrava no comboio, ia para a banca, chegava à banca, se chegasse um bocadinho atrasado, perdia o ônibus para o treino, tinha aqui 5 km a pé, e o treino acabava, e eu ia apanhar, isto desde os meus 13 anos, ia apanhar o comboio das 10 menos 20 da noite. Só que como era uma estação muito pequenina, o comboio passava muitas vezes e não parava. Portanto, havia os comboios atrasavam-se. E eu lembro perfeitamente que muitas vezes chegava à meia-noite a casa, a minha mãe estava à espera para eu jantar, fazia o saco e levantava-me outra vez às 5 da manhã. Portanto, deitava-me à 1 da manhã, levantava-me às 5 da manhã para apanhar o trem outra vez. E o que é que aconteceu? Na altura dos exames, acontecia-me isto muitas vezes. É que eu queria estudar e adormecia com a cabeça, adormecia sem tirar a roupa. Portanto, ficava sentado, dormia sentado e depois ia para a faculdade de manhã. Portanto, isto aqui deu-me. E depois o que aconteceu? Cheguei ao 3º ano da faculdade e tive uma lesão grave. Fui dar aulas. Como não tinha o dinheiro do futebol, tive que parei um ano. Como não tinha o dinheiro do futebol, e no 3º ano inscrevi-me para dar aulas e já era professor. No 3º ano já era professor. Portanto, eu tinha 20, eu entrei com 19, aos 22 anos era professor. Portanto, eu estava a dar aulas ia dar aulas, ia para a faculdade, ia dar aulas, ia para a faculdade. No ano a seguir deixei as aulas, voltei a jogar. Portanto, depois acabei a faculdade, fui chamado para a tropa, pensei que já não... porque pensei que já tinha... Porque eu fui adiando, adiei durante 5 anos, que foi os anos da faculdade, mas depois de acabar a faculdade, eles lembraram-se de mim e chamaram-me para ir para a tropa. E, portanto, nessa altura fui para a tropa, parei o futebol, vim, continuei a jogar... E continuei a dar aulas. Comecei a dar aulas, não é? Comecei a minha profissão de professor e dei aulas durante 15 anos. Dava aulas de manhã e ia treinar à tarde, porque a partir daí depois passei a treinador. Depois vem a passagem de jogador para treinador. Como é que foi? Aos meus 29 anos deixei de jogar, porque pronto, já tinha algumas lesões e estava mesmo com aquela vontade de começar. Durante 4 meses comecei comecei a pôr tudo no papel, tudo o que queria trabalhar, como é que queria ver aqui as equipas a jogar, construir o modelo de jogo, e tive 4 meses que não conseguia parar de pensar em futebol dia e noite. Era tanta a energia dentro de mim que comecei a criar exercícios. E até hoje não preciso de ver exercício em lado nenhum, nunca fui buscar exercício a lado nenhum que não preciso, porque eu próprio crio os exercícios em função daquilo que quero trabalhar. Portanto, habituei-me de tal forma. E o que é que aconteceu? Depois dava aulas, mas estava sempre a pensar no futebol. Tenho algumas situações engraçadas com os meus amigos. Eu dei aulas durante 15 anos, mas passava o dia todo a construir exercícios, ou a planificar os treinos. Portanto, nessa altura já era treinador e era professor. Treinador-professor. Portanto, já tinha 2 ordenados. Já tinha um salário como professor e um salário como treinador. E comecei a construir a minha vida assim. Casei, entretanto. Tivemos 3 anos. Os nossos filhos foram todos muito seguidos, de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos,
tivemos os três rapazes, e até que tive um convite para treinador profissional, e pronto, e a partir daí deixei de professor, acabou o professor Vítor, e passei só a ser treinador de futebol. Portanto, tive um convite para ir para uma ilha, para os Açores, para o Santa Clara, uma equipa da segunda Liga Portuguesa, um bom projeto, e aí tive que deixar a família para trás, os meus filhos ainda pequeninos, e tem sido um bocadinho isso que a vida de um treinador, nós pensamos que é tudo muito bonito, que se ganha muito dinheiro, que é tudo, mas não é, porque os últimos 10 anos praticamente não tive a oportunidade de ver os meus filhos crescerem, de apoiar a minha mulher, não tive essa oportunidade. Portanto, os últimos 10 anos da minha vida têm sido a correr o mundo. E falando um pouco dessa sua trajetória já como treinador, e muito vitoriosa, né? Você comentou que tem alguns conceitos muito claros de equipes sempre organizadas, intensas. Queria que você explicasse e falasse um pouquinho sobre isso. Fundamentalmente, o meu trajeto como treinador foi feito. Os primeiros 4 anos eu fui auxiliar em clubes da segunda Liga Portuguesa, em clubes da segunda Divisão Portuguesa, e depois fui convidado para ir para o Porto, para o Futebol Clube do Porto, para as equipas de base. Eu fui para os Sub-19, fui direto, portanto eu estava na segunda Liga e recebi uma chamada para perguntar-me com o convite para ir para o Porto, e pronto, fui para o Porto. E o ir para o Porto marca um bocadinho o meu trajeto. Porquê? Porque o Porto, a base do Porto, foi para mim um laboratório para eu experimentar todos os exercícios que quis experimentar, todos os sistemas que quis trabalhar. Portanto, aquilo serviu, tive 5 anos na base do Porto, e a trabalhar com jogadores da idade deles, mas com muito nível, com muita qualidade, a lutar por títulos, e isto marcou um bocadinho a minha formação como treinador. Ou seja, eu habituei-me a trabalhar equipas grandes, equipas dominadoras, equipas que gostam de ter bola, que gostam de dominar o jogo tendo a bola, que gostam de ser agressivas em termos do ponto de vista defensivo, que gostam de ser dominadoras e controladoras, portanto. E foi assim que eu fiz a minha formação enquanto treinador. Depois fui para o Santa Clara também num projeto para subir de divisão, portanto foi outra vez num projeto de equipa dominadora, organizada, pressionante, e dei sequência. Tive 2 anos no Santa Clara, não subimos, perdemos a subida no último jogo do campeonato, marcou-me um bocadinho, mas faz parte do trajeto. Aprendemos muito, aliás, aprendemos mais nos momentos maus do que nos bons momentos. Isso tem sido claramente as lições que eu tenho aprendido na vida. Mesmo em termos pessoais, né? Os momentos de sofrimento são aqueles que depois, apesar de nos atirar abaixo, depois nos trazem mais fortes ainda. E no Santa Clara tivemos 2 anos quase a subir, e entretanto, porque o Porto já tinha o Porto não queria que eu saísse. Quando eu saí para o Santa Clara, o Porto tentou de todas as formas fazer um contrato profissional para eu lá ficar, porque gostava do meu trabalho. E quando saio de Santa Clara como treinador principal, sou convidado para ir para o Porto como assistente. Das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu não queria ser assistente de ninguém, já tinha passado essa fase, mas como eu tinha uma dívida de gratidão com o clube, porque foi o clube em que eu me formei durante quando trabalhei na base, eu acabei por aceitar. Fui 1 ano para o Porto como assistente, foi um ano muito vitorioso, ganhamos tudo, não é? O André Vilas Boas era o treinador, eu era o assistente dele, eu e o resto do staff. Nesse ano ganhamos 4 títulos, ganhamos a Liga Europa, o campeonato, ganhamos a Copa e ganhamos a Supercopa, mas ganhamos tudo.
E, entretanto, o André tem um convite para ir para o Chelsea, convida-me para ir com ele, mas o Porto convida-me para ficar como treinador principal. E pronto, assumi o Porto como treinador principal. Continuamos sempre neste registro de dominador, de pressão e de ter bola e de não esperar pelos adversários, de ser sempre uma equipa que não especula com o jogo. Eu não tenho, faz parte da minha personalidade. Eu não consigo especular, eu não consigo esperar pelo jogo, eu não consigo esperar, nem consigo estar muito tempo de fora, não consigo estar muito tempo sem treinar. Não sou de esperar, sou mais de risco, gosto de arriscar. Quando sinto, sou muito intuitivo, e quando sinto que tenho que arriscar, arrisco. Então, pronto, assumi o Porto, ganhamos as 2 ligas, ganhamos 2 Supercopas no Porto, contra um grande Benfica nessa altura. Foram ali 2 campeonatos, 1 derrota, tivemos em 2 épocas tivemos 1 derrota só. Portanto, já estão a ver o nível tanto nosso como do Benfica dessa altura. Depois quando achei que não devia, o Porto convidou-me para renovar o contrato, para continuar mais tempo, mas eu já tinha 8 anos de Porto, e pronto, e treinar a equipa da nossa terra, ou próximo da minha terra, o desgaste foi muito grande, e eu acabei por decidir, e depois comecei a pensar que em Portugal, do ponto de vista financeiro, nunca teria o retorno que devia ter. Pensei que e decidi não renovar o contrato, falei com eles e disse que para compreenderem, mas que não, para mim tinha chegado, e pensei eu que ia para a Premier League, pensei que ia para o Everton na altura. O Everton, eu tenho uma história antiga com o Everton, pensei que nessa altura ia para a Premier League, que era o meu sonho. Não surgiu, fui a reunião com eles, reuniram com outros treinadores e acabei para não ficar lá. E então bateu-me um príncipe à porta, literalmente, apareceu-me um príncipe da Arábia, que eu nunca imaginei ir para a Arábia na minha vida, nunca imaginei ir para a Arábia Saudita treinar, não fazia parte dos meus planos, mas apareceu-me lá um príncipe, bateu à minha porta e colocou-me um contrato em branco. Disse-me para eu pôr lá os valores que quisesse, e eu sem querer pus 10 vezes o que ganhava no Porto. Pus 10 vezes, para eles não aceitarem, pus 10 vezes. Apertou-me a mão e disse: pronto, então anda, vamos embora. E fui parar a Arábia Saudita desta forma. Portanto, do ponto de vista, porque eu também pensei assim, bom, eu se quero garantir, porque nós nunca sabemos o que é que a vida nos reserva, hoje estamos vivos, amanhã podemos não estar. E então o que é que eu pensei? Bom, eu acho que uma das grandes missões desta vida, como pessoais desta vida, é garantir o futuro dos meus filhos. E eu pensei, bom, tenho aqui uma oportunidade de ganhar o que nunca ganhei na vida e de começar a projetar a vida dos meus filhos e deixar-lhes ajudá-los e foi assim, fui para a Arábia Saudita. E começou assim a minha aventura. Depois da Arábia Saudita, fui para a Grécia. Na Arábia Saudita, uma cultura diferente. Aí foi o grande choque não só do nível, porque uma coisa é treinar jogadores de altíssimo nível, como eu tive no Porto, não é? Tive jogadores brasileiros de altíssimo nível, inclusive, não é? Jogadores Alexandro, Danilo, Maicon, Fernando Regis, todos jogadores que depois, e muitos outros colombianos, uruguaios, que depois foram, tínhamos de facto Lúcio Gonzalez, que também está aí, tinha Jackson Martin, os jogadores de altíssimo nível, e foi um choque chegar à Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, se eu estivesse aqui a falar, era capaz de escrever um livro sobre acho que tinha que escrever um livro, mas passando à frente, depois da Arábia Saudita fui para a Grécia. Grécia, ganhamos a Copa e a Liga, ganhamos a Liga e a Copa.
Também uma loucura, porque o Olympiacos aquilo é a loucura total também. Por isso é que eu não sei, eu escolho sempre projetos um bocadinho emocionais. Aqueles projetos onde eu sinto que há loucura, onde eu sinto que há emoção, é isso que eu vou atrás. Às vezes dão-me bem, outras vezes não. Grécia, Turquia, outra loucura, portanto, com torcidas que são... No Porto já era, empatar no Porto já é um problema, no Olympiacos empatar é outro problema. Empatar um jogo, quanto mais quando se perde um jogo até ao fim do mundo. A Turquia também é um bocadinho assim. Depois tive ali uma passagem pela Alemanha de 4 meses. Lá está, um projeto que eu não avaliei bem e fui para a segunda liga, mas para a segunda liga alemã sem qualidade absolutamente nenhuma, sem poder jogar o jogo que eu estou habituado a jogar, um jogo dominante. Tinha que dar, não podia dar certo e não deu. Estive lá 4 meses e pronto, no final do ano vim embora. A seguir surge-me o convite da China. E a China foi de facto o aspecto financeiro. 3 anos de China, é assim, aí garanti mesmo o futuro dos meus filhos, dos meus netos. Portanto, isso, do ponto de vista financeiro, dá-nos um conforto. Eu como pai, dá-me um conforto no sentido de pronto, pode acontecer o que aconteça. Agora, pagar a fatura, qual é a fatura? A fatura é não acompanhar, não ver crescer os meus filhos, não é? Não dar apoio à minha mulher. Essa é a fatura, não estar com a minha mãe, porque entretanto o meu pai também faleceu muito novo e foi para mim também um momento muito, muito difícil da minha vida. Mas esta luta e não ter medo de assumir riscos e não ter medo... Quando o Corinthians me aborda a primeira vez, já fui abordado por muitos clubes brasileiros, vários clubes, muitos não, mas vários clubes brasileiros, e disse sempre que não queria vir porque queria Inglaterra. Tive sempre muito virado para a Liga Inglesa, porque era para lá que eu queria ir, depois da China, depois de já estar... Pronto, depois ganhamos a Liga na China e a Supercopa também na China. Pronto, tivemos essa felicidade e depois estava orientado para a Liga Inglesa, que era ali que eu queria ir. Estive muito próximo, já 2 ou 3 vezes. Não foi possível, entretanto o Corinthians começa com aquela abordagem. Eu já tinha dito que não a vários clubes no Brasil, mas insistiram. Comecei a perceber que esta emoção, que esta loucura que tem a ver comigo aqui no Corinthians era clara, era evidente, portanto tínhamos o mesmo DNA, não é? E comecei a falar com as pessoas e a sentir que tinha gente do ponto de vista do compromisso, da honestidade, que tinha gente que podia. Aquilo começou aqui um sininho e andei ali, não estava preparado, a minha família não estava preparada. Tenho ali algumas questões em termos familiares que não prometi que não vinha, e prometi que não ia para longe e afinal acabei no fim por aceitar o Corinthians e vir para aqui. Portanto, precisei de algum tempo para preparar também as pessoas em minha casa. Não é fácil deixar mais uma vez, não é? mais uma vez e assim. Você recebeu o carinho do torcedor desde na hora que você embarcou lá em Portugal, na chegada aqui no Brasil, e você já teve na Neoquímica Arena também no nosso último jogo. Então eu queria saber o quanto que a torcida também ajudou para que você viesse para o Corinthians, e como foi esses seus primeiros contatos com eles, né? Esse ajudou muito porque, aliás, provavelmente foi o que me convenceu. Há treinadores que não, pronto, que
que não gostam de risco, de pressão, mas eu conheço-me bem. Quando tenho a pressão desta gente toda, aí estou no meu melhor nível. Aí consigo ir ao meu melhor nível. E este lado emocional que eu tenho, normalmente é o que me faz decidir. Eu normalmente decido por intuição. E comecei a sentir que, provavelmente, este clube tinha muito a ver comigo. E foi isso que me fez decidir. Fez-me decidir, ou começar a perceber, mesmo antes de aceitar, ou começar a sentir que o clube me queria mesmo. Essa questão de... Depois mesmo o meu staff técnico, depois também tem a questão, porque eles estavam todos com a cabeça também viradas para a Inglaterra, para um projeto mais europeu, ficar mais próximo numa das ligas europeias. Só que este lado emocional começou a mexer comigo. Né? Eu comecei a perceber que provavelmente aquele clube é a minha cara, é como eu sou. E andei ali um dia, 2 dias, dizia que não hoje, amanhã já tinha dúvidas, depois nunca desliguei, nunca consegui desligar. E depois fui seguindo aquilo que os torcedores iam dizendo, que os jornalistas iam dizendo, e comecei sem estar cá dentro, comecei a estar dentro, comecei a ter mais dúvidas ainda, para o lado, será que rejeitar um projeto destes, será que... Não, e depois comecei a convencer o meu staff, os meus assistentes, comecei a convencer um a um, comecei a dar-lhes a volta, e o processo foi assim. Comecei a tentar, em casa, criar condições para que percebessem que a minha felicidade, provavelmente passava por aqui, passava por sair mais uma vez, mas para vir onde me tratam bem, onde cobram, onde são exigentes, mas com essa exigência lido eu bem, e é isto, a exigência, a torcida, é quase como o combustível para mim, é isso que me faz estar no futebol. E uma coisa que me chamou a atenção naquele dia na arena foi que você, quando viu a camisa do Sócrates, se emocionou ali um pouquinho e teve aquela lembrança. Então a gente queria até te dar esse presente aqui. O Sócrates, eu vou-vos dizer uma coisa, o Sócrates, eu recordo-me, já comentei com o... Muito obrigado porque é de facto... Eu lembro-me de um jogo na Copa... creio, na Copa Mundial de 82, quando o Brasil tinha uma super equipa, jogava um super futebol, e eu lembro-me que era miúdo, lá no nosso bairro, e nesse dia, porque nós, o que é que acontecia? Hoje Portugal é uma seleção forte, mas a nossa segunda seleção foi sempre a brasileira. E nesse dia chorei que nem um... Quando o Paulo Rossi... E eu lembro-me do Sócrates. Não era só o Sócrates, era uma quantidade de jogadores de uma qualidade fantástica. E para voltar outra vez à torcida, esta torcida é de uma entrega total. Entrega-se totalmente ao clube. E isto foi provavelmente o ponto decisivo de viragem, para além de eu sentir que o Duílio, e o clube, e que toda a gente do clube queria que eu viesse mesmo, mas foi provavelmente o ponto de viragem para eu vir para o Corinthians. Muito bonita esta Dr. Sócrates. Era um poeta, era um poeta dentro do campo, não é? Um poeta, parecia que quando tocava na bola, parecia um poema. Eu só me lembro de ver outro jogador ao vivo,
jogar assim, que era o Zidane. O Zidane também tinha aquela, quando parecia magia, tudo que fazia parecia mágico. E o Sócrates foi esse impacto que teve em mim nessa altura da minha vida. Eu não sou, se vocês fizerem eu não sou o típico treinador de muito discurso. Não sou o típico treinador de muito discurso, de muita promessa, não sou. Eu sou o treinador que aquilo que posso dizer é que venho com paixão, com muita paixão, muito compromisso. Vou trabalhar, vou dar tudo de mim, porque o futebol é isto na minha vida. O futebol eu acordo a pensar no futebol, saio daqui, acordo, começo a pensar no futebol, estou o dia todo no CT a preparar as coisas, vou para casa, continuo a pensar futebol e durante a noite tenho a sensação que continuo a pensar futebol e que estou a resolver os problemas da minha cabeça. Portanto, o futebol é como o ar que eu respiro. Eu não consigo estar muito tempo sem respirar a relva, o gramado, sem respirar o balneário, não consigo. E então, normalmente, decido sempre por intuição. Portanto, o que é que eu posso prometer é compromisso total, é este tipo de compromisso total, entrega, exigência, paixão, alegria, ou seja, tudo o que eu tenho dentro de mim, para melhorar a equipa, para melhorar o jogo, para dar alegria aos adeptos. É isso que eu posso prometer. Posso prometer mais nada.